É, Marcelo Teixeira segue passando vergonha, né? Mostrando que hoje não tem força política absolutamente nenhuma na CBF. É um presidente que ele diz, entra no ouvido e sai pelo outro de qualquer que seja o grande dirigente do país. Marcelo Teixeira já teve lá no passado algum protagonismo nas entidades importantes do futebol brasileiro. Hoje em dia, nem isso mais o presidente do Santos consegue ter. A gente vai falar bastante sobre isso. O Santos que perdeu, Marcelo Teixeira que perdeu um duelo de braço para Leila bastante importante, e também sobre a marcação de um amistoso. E tem um casinho aí sobre um jogador também que mostra muito como funciona essa gestão. Então vamos lá, antes de mais nada, se você puder deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, eu já vou curtir demais que você me ajude aqui a, de alguma maneira, alavancar o meu conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Vamos trocar uma ideia sobre o que tem acontecido no Santos Futebol Clube, porque o Santos teve o jogo contra o Palmeiras adiado. O jogo ia acontecer nesse domingo, muito provavelmente, apesar de nunca ter sido marcado, mas se sabia que se o Palmeiras fosse eliminado para o Chelsea, o jogo iria acontecer, até porque a gente está falando de Palmeiras chegou sábado à noite no Brasil. Foi eliminado na sexta, chegou no Brasil sábado à noite. Deu folga domingo e segunda e se reapresenta terça. O Palmeiras tinha a semana inteira para se preparar contra o Santos e pediu mesmo assim o adiamento dessa partida, e a CBF concedeu numa decisão absolutamente arbitrária. O Santos tentou, através do Marcelo Teixeira, reaver essa decisão, mas o presidente santista foi incapaz de convencer a CBF. Vamos entender aqui na matéria que soltou o Lucas Mussetti aqui há pouco tempo, hoje na manhã de hoje, falando sobre isso. Vamos lá. Santos se frustra com o adiamento do clássico contra o Palmeiras. O Santos reprovou o adiamento do clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão. O Santos foi contrário à mudança de data da partida diante do Palmeiras, marcado a princípio para esse fim de semana na Vila Belmiro. Muita gente achava que não ia ser legal o Santos enfrentar Palmeiras e Flamengo de maneira seguida. O próprio Sormani, na apuração dele, o Santos não estava muito triste com esse adiamento, mas fato é que o Santos entrou na CBF tentando reaver, como conta aqui o Mussetti. O Peixe soube nos bastidores do adiamento, mas cobrava uma posição oficial da CBF, e ela confirmou hoje o adiamento. O Santos trabalhava com a informação do clássico mantido para a mesma data se o Palmeiras fosse eliminado. O Verdão caiu nas quartas para o Chelsea. A CBF, porém, decidiu pelo adiamento, mesmo com o elenco do Verdão já no Brasil e tempo hábil para a realização da partida. O Peixe discorda. E detalhe, tá? O calendário tá mega apertado, o Palmeiras tem 3 competições para jogar, o Palmeiras tem Libertadores, o Palmeiras tem Copa do Brasil, além do Brasileirão. Pode ser que os caras marquem esse jogo por uma data FIFA e o Santos não tenha, por exemplo, o Neymar. O Santos não teria o Roleze, mas pode ser que o Santos não tenha o Neymar. Sabe? Então, assim, muito ruim essa mudança. E outra, ela não faz sentido. O Inter Miami, que foi eliminado nas oitavas de final pro PSG, tomou de 4-0, nesse final de semana tava jogando, goleou um outro time lá, o Messi fez gol, etc. Fez um puta de um golaço, inclusive. Entregou uma paçoca também, mas fez um baita de um golaço. Então assim, os caras estavam jogando na MLS. Por que o Palmeiras não pode jogar no sábado? Por quê? A CBF alega que nunca marcou oficialmente o jogo, então adiar não é o termo correto. Cara, olha a argumentação dos caras. Cara, tava marcada, a rodada está marcada. Se não vai ter Santos e Palmeiras na rodada, com todo mundo jogando na rodada, é porque o jogo foi adiado. O jogo foi adiado. Ou adiou todo mundo, ou ninguém vai jogar, não vai ter mais rodada. Então, beleza. Se não tiver mais rodada, beleza. Mas todo mundo vai jogar. Com exceção o Fluminense, que tá no Mundial ainda. Todo mundo vai jogar. Por que o Palmeiras e Santos não podem jogar? Santos e Palmeiras? A confederação argumenta que a partida ocorrerá em outra data de concordância de ambos os clubes. A direção santista procurou Samir Chaud, e isso aqui, tá? Pode acontecer o risco desse jogo acontecer muito tempo depois. Só depois, eventualmente, do Palmeiras ser eliminado de uma Copa e se abrir uma data, o que significa que o Santos vai ficar com um jogo por fazer, Santos e Palmeiras vão ficar com um jogo por fazer durante muito tempo no campeonato. Isso é muito ruim, muito ruim. A direção santista procurou o presidente da CBF, Samir Chaud, no fim de semana em busca de uma posição.
Mas quem praticamente confirmou a mudança foi Júlio Avelar, diretor de competições. O Peixe então avisou a comissão técnica sobre o novo planejamento. O Santos alegou que o calendário está muito apertado e que poderia enfrentar o Palmeiras com desfalques se o clássico ocorrer durante uma data FIFA. Neymar, por exemplo, poderia ser uma baixa. A nova data de Santos e Palmeiras só será confirmada com o aval de ambos os clubes, ainda não há um dia previsto. Fato é que o Marcelo Teixeira perde uma queda de braço aqui com a Leila Pereira. Hoje saiu uma coluna do PVC dizendo que ela vai ser fundamental para a criação da liga. Vou tentar até achar aqui para vocês. Sei que o assunto não é necessariamente sobre o Santos, mas uma criação de uma liga envolve o Santos, porque a partir de uma liga criada, o Santos tem um potencial de arrecadação muito maior. Porque se você negocia os direitos de transmissão unificadamente, com todos os clubes representados por um CEO, você tem muito mais condição de negociar valores muito superiores ao que foram negociados de 2025 até 2029. Né? Nesses 5 anos de Campeonato Brasileiro que foram vendidos, o Santos está no grupo que pertence à Libra, assim como o Palmeiras, mas existem outros times como o Corinthians na LFU, que é a Liga Forte Futebol. Então, uma vez que se unam todo mundo e vendam os direitos de transmissão a partir de 2030, por exemplo, não só direito, tá? A Liga ela é importante não só para vender direito de transmissão, mas para melhorar o calendário, para, de alguma maneira, pra padronizar o gramado, para profissionalizar a arbitragem, para uma série de aspectos que são muito importantes para a evolução do futebol brasileiro, para ele valer mais, então você ter mais dinheiro com isso. Então, assim, hoje saiu uma coluna aqui do PVC, deixa eu pegar aqui, ó, PVC Leila, que mostra um pouco do protagonismo da Leila aqui, ó, no futebol brasileiro. Aqui, ó, coluna do PVC. Leila Pereira será decisiva para criar liga única ou rachar tudo outra vez. Ele conta aqui como a Leila Pereira, agora que voltou dos Estados Unidos, vai ter um papel preponderante. Convido vocês a assistirem a coluna do PVC. Mas ele, ao longo da coluna, ele fala sobre o protagonismo da Leila hoje no futebol, que chegou outro dia, gente. Até outro dia ela era patrocinadora do Palmeiras. Hoje ela é presidente do Palmeiras e ela tem um protagonismo absurdo no futebol brasileiro. O Marcelo Teixeira está desde lá dos anos 90, aí voltou nos anos 2000, ficou uma década no Santos e agora retorna. Não é capaz, simplesmente, de bater de frente com a Leila Pereira. A gente é enfraquecido em tudo. A gente é enfraquecido no planejamento de time, a gente é enfraquecido no planejamento financeiro do clube, sabe, tudo é ruim. E aí você fala, não, mas o Marcelo Teixeira é um cara da bola, é um cara que conhece os dirigentes, é um cara... O cara não tem força nenhuma na CBF. Força nenhuma. A troco de quê? O Palmeiras conseguiu adiar um jogo desses? A troco de quê? O Palmeiras vai ter a semana inteira para se preparar. E o Palmeiras ia jogar contra o Santos sem o Murilo, desfalque. Palmeiras, o Estevão foi embora, mas sem o Sousa, que acabou de contratar agora, a gente não sabe como esse cara vai jogar, né? Então assim, o Palmeiras vai ter desfalques para esse jogo. Qual vai ser o Palmeiras depois de uma janela que o Santos vai enfrentar? O Palmeiras vai ganhar dinheiro agora com o Mundial, vai comprar o jogador a rodo. Então o Santos vai pegar o Palmeiras muito provavelmente numa posição muito mais difícil do que pegaria agora. O Santos não vai contratar tanto assim na janela. Se bobear, vem um ou outro e olhe lá. Sabe? Então, assim, inacreditável e mostra mais uma vez o quanto o Marcelo Teixeira é um cara fraco de bastidores. Um cara fraquíssimo nos bastidores. Bom, dito isso, o Santos marcou então um amistoso para essa quinta-feira. A notícia boa é que o Santos vai entrar em campo. A gente vai tentar entender o que está rolando na cabeça do Kleber Xavier. E esse jogo vai ser televisionado. Se ele vai ser televisionado, teremos pós-jogo aqui. O jogo acontece na quinta-feira, 9h30. Portanto, 11h30 da noite, tarde da noite, estarei aqui ao vivo no meu canal para fazer um pós-jogo de Santos e Desportiva Ferroviária pela Vitória Cup, como informa o Diário do Peixe, informação de Lucas Barros, que diz que o Santos vai disputar esse amistoso às 9h30 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela Vitória Cup. Com o adiamento do jogo contra o Palmeiras, o Santos achou interessante fazer esse jogo para se preparar para o duelo contra o Flamengo, que acontece na quarta seguinte, na Vila Belmiro, dia 16, pelo Campeonato Brasileiro. Fato é que, assim, eu vi alguns jogos de relance, tá? No Sport TV, que tá rolando dessa Vitória Cup.
O Cruzeiro jogando contra os times internacionais, Banfield, Defensa e Justiça, sei lá. Nível do gramado, péssimo, péssimo. Perigoso. Eu não faria um amistoso desse, num gramado desse. Você corre o risco de perder algum jogador por uma lesão grave. O Neymar, por exemplo, que tem uma série de problemas importantíssimos em torção de tornozelo, por exemplo. Perigosíssimo ele jogar num gramado desse. Eu não arriscaria. Mas o Santos vai arriscar e com isso a gente vai poder ver o que o Kleber Xavier está preparando para essa equipe, né? Igor Vinícius vai ser titular, vai começar a sua vida no Santos como titular ou ele vai continuar improvisando o Escobar na lateral direita? A zaga ele já deu a letra que deve ir com Basso e Luan Pérez no domingo esportivo da semana passada. Se o Escobar não estiver na lateral esquerda, ele vai ser titular ou reserva do Souza na lateral esquerda? O Arão não tem condição de jogo e não deve jogar contra o Flamengo. Quem vai ser o companheiro do Zé Rafael? Continua sendo o Rincon? Vai ser o João Schmidt? Pituca eu acho que corre por fora. Como é que vai ser essa dupla? Acredito que será o Rincon. Bom, o Roleiser tá fora do jogo agora contra o Flamengo. Estava suspenso contra o Palmeiras, mas então vai cumprir contra o Flamengo. Neymar vai ser o 10, certo? Então deve ter Guilherme de um lado, Neymar centralizado, Barreal na direita e na frente. Quem joga? Quem vai ser o centroavante? Tiquinho ou David Washington? Hoje eu chutaria o Tiquinho. Mas existem dúvidas nesse time e o Kleber falou que gostaria de fazer um amistoso desde que pudesse trocar todo mundo. Então deve ser aqueles amistosos que o Santos começa com o primeiro tempo com o time e no segundo tempo tem modificações completas. Vai ser interessante pra gente ver também o que ele pensa. Ele vai tentar variações táticas, se ele vai tentar mudança de posicionamento de jogadores, se ele vai dar mais minutagem para jogadores que a gente tá pouco acostumado a ver. E tudo isso a gente vai analisar aqui no canal na quinta-feira à noite, pós-jogo de Santos e Desportiva Ferroviária. Eu não sei nem que divisão que tá a Desportiva Ferroviária, me perdoa, mas é um adversário bem tranquilo pro Santos ali, pra gente não se empolgar, né? A gente se empolgou com a vitória contra o Coritiba que hoje é líder da Série B, lá na época do Caixinha, e o Santos começou muito mal o campeonato. O Santos goleou de 4-0 o Coritiba em pleno Couto Pereira naquele amistoso, e jogou muito bem, inclusive, aquele dia. O próprio Verón foi o único jogo que ele jogou bem, um jogo que não valia nada, e a gente deu uma empolgada ali, mas mesmo com a campanha do Coritiba na Série B, a gente viu que aquilo não era simplesmente parâmetro nenhum. Agora, o que está mais em jogo aqui é a gente observar o que está na cabeça do Kleber Xavier, em termos de escalação, ver se o campo vai trazer alguma resposta para ele, e também os jogadores pegarem ritmo de jogo, porque treinar é importante. Na semana passada treinaram 2 períodos, essa semana é mesclado, né? Tem dias que são um período só e tem dias que são 2, mas fato é que ritmo de jogo, tempo de bola só se pega jogando. E é importante que o Santos enfrente o Flamengo tendo jogado uma partida. Então, para isso que vai servir esse amistoso. E para encerrar minha participação aqui hoje, falar sobre a situação de Ángel Aguayo. Vocês lembram dele? Eu gravei vídeo falando sobre ele algumas vezes, na época que eu trabalhava no Vem Pro Peixão, lá com o Edu. Era um jogador que eu criei alguma expectativa, porque ele foi titular não sei se foi da Copa do Mundo ou da Copa América de seleções, pela seleção do Paraguai. E é um jogador que eu gostei bastante quando eu vi um primeiro volante que fazia o para-brisa forte, bola longa, interessantíssimo. Um jogador jovem que viria por um preço muito baixo. E aí deu um problema numa época que ele chegou a voltar para o Sol de América, o time dele. Parecia que o Santos tinha perdido o jogador, aí o Santos parece que conseguiu reverter. Ele voltou a se apresentar no clube e ficou treinando lá por um tempo, fez foto com o Neymar, etc. Bom, que fim levou o Aguayo? O Lucas Mussetti respondeu isso aqui hoje, matéria que saiu bem cedinho, que mostra muito como é que funciona hoje o Santos Futebol Clube. Vamos aqui entender. Santos frustra sonho de volante que treinou com o Neymar e voltou ao Paraguai. O Santos frustrou o sonho de um jovem volante que treinou com o Neymar, mas precisou voltar ao Paraguai. O que aconteceu? Ángel Aguayo treinou em Santos por algumas semanas, mas não virou reforço do clube da Vila Belmiro. Não houve procura recente. Aí você pensa, tá, treinou mal, o Santos se livrou do cara, mau jogador, o Santos não gostou, mas não foi bem assim. Vamos continuar lendo aqui. O Peixe obteve uma liberação do Sol de América, clube de Aguayo, para observar o meio-campista pessoalmente enquanto concluía as tratativas.
A avaliação do departamento técnico do clube foi que o atleta de 19 anos, a avaliação foi muito positiva. Então ele foi muito bem. Ele comprovou tudo aquilo que ele havia feito na competição, acho que sul-americana, sub-20. O acordo travou, o acordo de 1,9 milhão de reais travou. Entre idas e vindas, Agüero continuava no CT Rei Pelé à espera de um desfecho positivo que acabou não ocorrendo. Ou seja, gente, o Santos tem 1.400, 1.500 para pagar pro Tiquinho, que até agora, ó. O Santos tem condições, por exemplo, de pagar 32 milhões pelo Tassiano e pagar 800 mil de salário pro Tassiano. 2 meses aí, 2 meses e meio de Tassiano no Santos, só de salário já dá a compra do Agüero. Um jogador de 19 anos contra um jogador de 30. Eu não vou nem falar, né, que cada jogo do Neymar no primeiro contrato, não vou nem falar falando, como diz o Chaves, cada jogo do Neymar no primeiro contrato custou mais ou menos, cada jogo, 9 milhões de reais. Pro Neymar entrar em campo nos 12 jogos que ele atuou no primeiro semestre, referente ao primeiro contrato, cada jogo custou ao Santos, que o Neymar pisou em campo, 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Mas o Santos não tem 1,9 milhão de reais para comprar um jogador que agradou, que tem 19 anos e que poderia reverter retorno técnico ao clube e reverter também, quem sabe, uma futura venda. Em abril, perto do fim da janela, o Santos finalmente se acertou com o Saudi América, mas o departamento jurídico vetou a contratação e não havia mais tempo hábil. Os advogados não recomendaram o acerto, pois o investimento viria de um grupo de empresários. A Elenco Esportes ajudaria o Santos a pagar o clube paraguaio. Tá, mas vai reabrir a janela. Por que o Santos agora não se reinteressa? Tá tentando pagar os tubos pelo Brian Rodrigues. Por que o Santos não pode comprar esse jogador? Ele tem 19 anos, ele poderia jogar na base, no sub-20 do Santos. Ser um reforço importante pro sub-20, de repente ano que vem o Santos usar. Eu sei que o Santos está recheado nessa posição, o Santos tem Rincon, o Santos tem Schmidt, o Santos tem agora o William Arão. Fatalmente não seria um jogador que teria minutos para essa temporada, mas é uma contratação pensando em futuro. O Rincon tem 38 anos. O Arão tem 33 anos. O Schmidt tem mais de 30. O Santos não pode ficar vivendo só com um jogador acima de 30 anos numa posição tão vital como essa. O cara tem 19 anos, daqui a pouco ele vai fazer 20. Poderia ajudar para o futuro, pensar no futuro, mas não. 1 milhão e 900 milhões é muito caro, mesmo o cara impressionando nos treinos, mesmo ele fazendo um sul-americano muito bom como titular na seleção paraguaia. Bom, eu espero que esse rapaz seja um mau jogador, porque se eu ver esse cara atuando no time da Europa, se valorizando, ou num time grande aqui da América do Sul, vai ficar uma frustração muito grande pelo Santos ter perdido esse cara. Muito, muito grande. Tipo aquelas quando o Falcão Garcia foi oferecido ao Santos e o Galo falou assim, não quero o Falcão Garcia porque o Santos tem o Geilson. Ou tipo aquela, tem 2 jogadores aqui, um joga na segunda divisão da Argentina e o outro na primeira. O que joga na segunda é o Dybala. E o que joga na primeira é o Patito Rodrigues. O Santos, não, queremos o Patito Rodrigues, deixou de trazer o Dybala. Tipo coisas assim que ficam historicamente na vida do Santos, ou quando o Santos contrata um zagueiro cujo a indicação foi de um taxista argentino, Fabiano Nogueira. É isso, assim. Esse é o Santos Futebol Clube ao longo da história. Eu espero que a história dê razão para a gestão e que o Ángel Agüero não seja nada como jogador. Porque se ele for, vai ficar muito feio para essa gestão. Aqui, ó, o Santos, porém, não retomou a negociação e nem deve. O ex-CEO Pedro Martins saiu, enquanto Alexandre Matos não reativou a operação. Agüero, capitão da seleção paraguaia sub-20, procura outra oportunidade no exterior. A janela de transferências internacional está aberta. Que coisa, hein, Santos Futebol Clube? Que coisa, cara. Inacreditável. Enfim, decisões equivocadas, um dia após o outro. Isso vai fazendo com que a gente veja por que o Santos está no lugar que está. Por que o Santos está comendo o pão que o diabo amassou. Não é porque não tem dinheiro, é porque gasta mal o dinheiro que tem. Então, assim, eu não vi o Agüero jogar no Santos, treinar no Santos. Eu tô confiando na matéria do Mussetti que o departamento técnico do clube gostou. Por que não comprar? 1 milhão e 900. Desculpa, hoje no futebol isso, para um jogador que é capitão da seleção nacional de um time aqui da América do Sul, isso é dinheiro de pinga.
Dinheiro de pinga. De novo, 2 meses e meio de salário do inútil Tassiano paga isso. Mas o Santos prefere não investir e seguir gastando com esses perebas, com esses jogadores que no fim do dia não vão acrescentar em nada. Enfim, siga lá Pelota e amanhã estaremos aqui para comentar o noticiário do Santos. Lembrando que quinta-feira tem pós-jogo, porque finalmente o Santos entra em campo e eu estava com saudade. E você? Se tava também, hype esse vídeo, beleza? Demorou, tamo junto, grande abraço e até a próxima.